Olá pessoal, muito bem-vindo à coluna tributária final de 2022. E como que poderia ser a nossa coluna tributária de hoje, né? A gente vai falar de retrospectiva tributária. Você já me conhece, eu sou a professora Camila Oliveira, sou tributarista, já tenho bons anos de experiência na área tributária. E hoje, conforme a gente já conversou na nossa coluna retrasada, a gente vai falar de retrospectiva tributária, né? Para finalizar o ano de 2022, trazendo os principais pontos, quais foram aquelas notícias, né? Aquelas mudanças legislativas que alteraram a nossa rotina, que fizeram a gente parametrizar sistema, mudar processos. Vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei para nós, e é claro que você vai falar assim, professora, faltou tal assunto, faltou tal ponto. Pessoal, a gente sabe que a nossa legislação, ela muda constantemente, ela vem se atualizando, ela vem modificando, a gente tem edição de lei constantemente, tanto na esfera federal, municipal, estadual. Então, eu trouxe aqui aquelas principais que causaram maior impacto, mas vocês vão ver outras, obviamente, porque todo dia tem edição de lei. Primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós foi a questão do CEPOM. A gente sabe que a gente tinha que fazer o cadastro de contribuinte do fora do município. A gente teve o julgamento do STF que invalidou essa questão do CEPOM. Então a gente parou, né, de fazer o cadastro, parou de agir de acordo com o CEPOM aqui no município de São Paulo e também em outros municípios. A gente não é mais obrigado a fazer a retenção caso o contribuinte, caso o prestador de serviço não tenha o cadastro. Então isso daqui mudou muito a nossa rotina, né? Outros municípios também aderiram. Eu trouxe aqui a data, a base legal de São Paulo, mas os demais também aderiram. Outra situação bem importante que a gente vai ter esse impacto, né, principalmente agora em janeiro, que é a questão da nota fiscal de serviço padrão nacional, né? A gente teve a publicação do modelo nacional da nota fiscal de serviço, juntamente com a criação da plataforma, né, da gestão desses documentos fiscais. O que mudou muito, por quê? Porque o município, ele tem cada município tem a sua forma de emitir a nota fiscal. Com a padronização nacional, foi criada a legislação e os municípios vão aderir a essa legislação, aderir a esse padrão nacional. Depois, se vocês quiserem, a gente pode deixar aqui o link para vocês de quais municípios aderiram até o momento. A gente está em dezembro, tinha cerca de 113, 115 municípios que já aderiram à nota fiscal padrão nacional, inclusive o Distrito Federal aderiu também, ou seja, uma super mudança, porque ele emitia nota modelo 55, né, para prestação de serviço, somente no DF que tinha essa característica. Com a padronização da nota fiscal de prestação de serviço, DF também aderiu, o Distrito Federal aderiu ao padrão nacional e tantos outros municípios. Isso mudou bastante, mas tem umas ferramentas bacanas dentro desse sistema, dessa plataforma de administração tributária digital que foi criado, foi instituído para acoplar a nota fiscal de serviço eletrônica também, ponto super importante. Outra discussão, e essa realmente ainda não teve uma finalização, que é a questão do DIFAL para não contribuintes, né? Aquelas operações de comercialização para não contribuintes. Tem cobrança do DIFAL? Não tem, eu tenho que verificar o meu estado. Nessa questão do DIFAL, a gente precisa se atentar a buscar entendimento de como aquele estado se pronunciou diante desse assunto. Aqui eu coloquei para nós o histórico legislativo para vocês terem de base consultiva, mas é uma situação que impactou muitos contribuintes, principalmente comércio, principalmente o e-commerce, então precisa ficar atento de como que o Estado se pronunciou. Próximo tema da nossa retrospectiva, esse daqui também foi super complicado, né, pessoal? Foi a redução do IPI.
Reduz IPI, não reduz IPI. Muda a tabela da TIP, não muda a tabela da TIP, retroage, volta. Enfim, a gente ficou aí, sofreu um pouquinho, né, sistemicamente falando, com todas essas mudanças. Coloquei o histórico da base legal também e o decreto que está vigente, que é o 11.182 de 2022. É nesse que a gente tem que se basear, depois de tantas alterações. Teve uma questão de incluir na redução tributária as empresas localizadas lá na Zona Franca de Manaus. Então, foi um assunto tributário que realmente pegou bastante contribuinte, porque a gente sabe que muitas empresas, temos muitas indústrias, né, e o range de mercadorias que sofreu alteração foi grande. Então, foi um tema importante que a gente precisa ficar atento. Eu sempre falo para o pessoal, né, para os meus alunos e tudo mais, se você é contribuinte de um tributo que tem a característica parafiscal, todos os tributos a gente tem que acompanhar a legislação. Todos os tributos a gente tem que saber o que está acontecendo. Mas os tributos que têm essa característica parafiscal, eles carecem de muito mais atenção. Por quê? Porque eles são alterados com mais facilidade, como indexadores da economia. Então, é importante ficar atento nesse tema também. Isso é importante. Agora vamos falar de obrigação acessória, né? Agora para 2023, a gente teve uma modificação no REINF. Teve inclusões, né? Já foi publicado e a gente vai começar a entregar isso competência lá para 2023, que já está aí pertinho, né? Teve a inclusão das retenções que não são somente previdenciárias. Então, isso super importante. É preciso ficar atento. Você já conversou com o seu departamento de tecnologia para a geração do REINF, acobertando, né, contemplando esses novos eventos de todas as tributações? Ponto importantíssimo de atenção. Já foi publicado em 2022 e vai impactar a gente lá em 2023. Importante. Outro ponto interessantíssimo que eu coloco para vocês, um quadro onde a gente vai identificar a questão do fato gerador, quais são as obrigações acessórias e que a partir de 2023 a gente vai demonstrar as retenções, todas elas dentro do REINF. Então, fique atento, a instrução normativa que trata desse tema é a 2096 de 2022, então chama o pessoal da tecnologia, observa se o sistema está preparado para gerar essas informações. Outro tema extremamente relevante, publicado agora, né, a gente está em dezembro, publicado agora recentemente, que foi a questão do IRPF na pensão alimentícia. A gente teve uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5422, que derrubou a cobrança do imposto de renda sobre os recebimentos de pensão alimentícia. E por que isso impactou tanto as pessoas? Porque todas as pessoas que recebem recursos a título de pensão alimentícia dos últimos 5 anos vai poder resgatar esses valores. Isso mesmo. Inclusive, a gente tem aqui no Portal Contábeis um vídeo onde eu discorro sobre esse tema. É um tema muito importante, inclusive para você buscar, para fazer as retificações, para buscar esses valores das pessoas que fizeram recolhimento de imposto de renda com base no recebimento da pensão alimentícia. Então, esse ponto foi super importante, é recente agora, de outubro, se eu não me engano, de setembro para outubro. Então, é bom se atentar por quê? Porque muitas pessoas recebem pensão alimentícia e podem ir buscar os seus recursos. Próximo tema da nossa retrospectiva, esse aqui está dando o que falar ainda, né? Porque são muitos desdobramentos. É o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O PERSE, ele veio para trazer um benefício fiscal, dentre eles, né, são vários. O mais conhecido, o mais discutido é a questão do não pagamento, né, da redução da alíquota, né, redução alíquota zero das contribuições dos impostos da esfera federal, que é o IR, a CS, o PIS e a COFINS, pelos próximos 5 anos. Então, tem uma listagem de CNAEs que as empresas que estão elencadas nesse CNAE podem buscar.
o PERSE, né, através lá do programa da Receita Federal, do Regularize, do ECAC, mas não é somente a aplicação da alíquota zero. O PERSE tem outros benefícios, como parcelamentos. Então, o contribuinte precisa ler a legislação do PERSE, aqui eu coloquei para nós, né, que é 1448, porém, tá vindo outras legislações que fazem o entendimento ser completo. Por quê? Porque faltou explicação para o contribuinte. Não ficou claro de que forma que o contribuinte poderia aderir às outras questões que o PERSE oferece. Então, eu indico a leitura da legislação do PERSE. Você, empresário, você, contador que cuida de empresas, que é do segmento de eventos, tem uma lista de quinais que podem ir buscar o PERSE, então vale a pena sim, até porque não é somente a redução alíquota zero, existem outros benefícios elencados no programa emergencial de retomada do setor de eventos. Próximo tema, bem bacana também, foi a questão do MEI caminhoneiro, né, que veio aumentando a base tributável. Hoje a gente sabe, atualmente, né, ainda, a gente está em 2022, está no finalzinho, mas a gente está em 2022, o teto máximo do microempreendedor, que não é caminhoneiro, é de R$81 mil. Mas o MEI caminhoneiro teve a legislação publicada, essa base ela aumentou, ela foi para 251, ou seja, aumentou muito mais a receita bruta anual do microempreendedor que é caminhoneiro. Então a gente precisa, claro, a gente sabe a legislação, assim como o PERSE, assim como o IR Pensão, a gente precisa adequar a nossa situação ao que diz a legislação. No caso do MEI caminhoneiro, tem algumas especificações para que você possa ser enquadrado nessa condição e conseguir faturar mais do que o microempreendedor normal, né? Então isso é super importante, um benefício para os MEIs caminhoneiros, até porque a gente sabe que o MEI caminhoneiro ele tem um gasto maior com a questão de combustível, de pedágio, então nada mais justo, né, do que realmente aumentar essa base para o MEI caminhoneiro, porém tem os critérios para que você seja enquadrado nessa condição. E por último, porém não menos importante, foi um dos temas super discutidos agora, né, em 2022, também temos aqui no Portal Contábeis uma coluna tributária nossa, onde eu discorro sobre a questão da publicação do convênio 50, que veio alterando o convênio 134, onde solicita que as instituições financeiras informem para a Receita Federal as movimentações bancárias. Antes do convênio 50, nós tínhamos o convênio 134. E o convênio 134 já mandava para a Receita Federal as informações de cartão de crédito, cartão de débito, private label, que é aquele cartão de loja, sabe aqueles cartãozinhos de lojas que a gente tem? Todas essas informações já eram enviadas para a Receita Federal através da exigência colocada pelo convênio 134. Com a alteração do convênio 134, através do convênio 50 de 2022, foi incluído, agora a gente tem também a exigência da informação das transações via Pix. Ou seja, é preciso ficar atento, por quê? Porque a partir de 2023, as instituições financeiras vão enviar para a Receita Federal as movimentações via Pix. Mas, professora, vai começar em 2023? A entrega vai. Porém, está descrito na legislação, fica aí a dica para vocês lerem o convênio 50, ela pede para a instituição financeira retroagir a 2022. Então, todas as transações, Pix, cartão de débito e crédito, realizadas em 2022 também serão enviadas para a Receita Federal de forma retroativa. Então, o que é importante diante desse cenário a gente observar? Aqui eu trouxe algumas das principais mudanças que impactaram de fato ali vários contribuintes, mas a gente tem muito mais. Qual que é, assim, né, a lição? É ficar atento às mudanças, é observar o que está acontecendo no mundo tributário, porque as coisas mudam.
Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso projeto aqui da Coluna Tributária. De 15 em 15 dias a gente vem debatendo temas tributários. Curtam, se tiver dúvida, deixe nos comentários. Se tiver sugestão de temas, podem colocar aqui também nos comentários. E até a próxima Coluna Tributária, que vai ser em 2023. Até logo!